Olá, vamos continuando aqui no nosso Notícia 105, recebendo os nossos entrevistados. E você já pensou em caminhar pela literatura brasileira? Pois é, foi exatamente isso que os nossos entrevistados de hoje fizeram e planejam continuar fazendo. Estamos recebendo hoje aqui um casal de jornalistas que se dedica a viagens literárias, a Glória Cavagione e o Vanderlei Garcia. Muito bom dia, sejam bem-vindos aqui à Educativa. Bom dia. Bom dia, Rosilei, bom dia, Bonassi, bom dia aos ouvintes. Obrigado pelo convite. Pois é, Glória e Vanderlei, sejam muito bem-vindos aqui aos estúdios da Educativa FM. Imagino que seja a primeira vez que vocês estão nos brindando com a presença de vocês aqui, mas eu soube que vocês já estiveram aí ou alçaram voos mais altos. Vocês estiveram num Globo Repórter, é isso? Conta essa história. Não sei se voos mais altos, voos diferentes. É um prazer muito grande estar aqui com vocês também. Perfeito. Mas foi uma experiência muito gostosa, muito bom. Vocês estão falando desse caminhar pela literatura. Que projeto é esse? Fala um pouquinho desse projeto, depois a gente fala as consequências dele. Esse projeto, ele vai muito lá atrás, porque eu lembro que na época de faculdade eu li O Tempo e o Vento e fiquei fascinado e queria conhecer o Rio Grande do Sul, especialmente a região das Missões, ali, que é um dos cenários da trilogia do Érico Veríssimo. E o tempo passou, a vida segue e tal, até que teve uma noite que eu não conseguia dormir e sonhei em fazer essa viagem de novo, também buscando esse reencontro com o meu passado, né, com a minha juventude, né, e que também incluía aí Fernando Sabino e Jorge Amado. A partir daí eu fiquei com isso na cabeça, matutando, e aí quando eu tive essa ideia de, vou fazer essa viagem, aí eu chamei a Glória. Ela topou na hora, né? E como nós somos jornalistas, e a gente, né, querendo também, assim, chegando nos 50, né, a gente começa a falar, o que fazer da vida, tá bom até aqui, não tá, não, vamos dar uma mudada. E aí foi a ideia também de fazer isso que a gente gosta, que é de ler, viajar, e tentar transformar isso na nossa profissão, né? Então, o que você fez aí no Sul, esse foi o primeiro passo, né? O Érico Veríssimo, o Tempo e o Vento, eu quero reviver ali, ou pelo menos visitar aqueles locais que ele narra. Foi essa a ideia? E nessa viagem de vocês, a ideia foi justamente esse encontro com a literatura, com o que está relatado ali, foi buscar esse encontro do livro com o físico, é isso? Sim, eu acho que buscar o Érico Veríssimo, então referências à vida dele e à obra. Então, ponto onde ele nasceu, a casa em que ele viveu, vamos em várias cidades, não só relativas à biografia do Érico Veríssimo, mas também que fazem referências à obra, ao Tempo e o Vento, o Incidente Antares e outros livros, né, importantes, tão bons do Érico Veríssimo. E eu acho que o bacana, o Vanderlei falou no começo de encontrar de novo, se encontrar, é que a gente encontra o Érico Veríssimo, encontra referências nas obras, a gente viaja, né, nisso, vê os lugares com outro viés, com outros sentidos, mas a gente se encontra muito nessas viagens, né? Fala sobre esse se encontrar nessas viagens. Isso. A gente, antes da viagem, eu reli o Incidente Antares, que a gente também fez o seguinte, como o Érico Veríssimo tem uma obra muito vasta, e a gente, entre resolver fazer a viagem e viajar, foram 40 dias. Foi muito rápido. Então, foi muito rápido. Rápido. Então, assim, a gente se dividiu. Cada um lê um livro e a gente vai trocando impressões sobre ele. Aí eu peguei o Incidente Antares, que eu já tinha lido, tinha gostado muito, falei, eu preciso reler para relembrar. E tem uma passagem que me tocou muito nessa releitura, que é quando uma personagem, a Ritinha, ela foge de Antares, que é uma cidade ali na divisa com o Uruguai, na fronteira com o Uruguai. É fictícia. Né? É uma cidade fictícia que o Érico inventou. Ela foge para a Argentina, porque o marido dela tinha sido assassinado pela repressão policial, pela ditadura. E aí ela foge num barquinho, uma canoa, atravessando o rio Uruguai para chegar na Argentina, onde tinham companheiros lá esperando ela para resgatá-la. E isso me tocou muito, é uma passagem muito bonita, é um padre que a leva, ela está grávida, né? Então tem toda uma simbologia nisso. E aí quando a gente chega em São Borja, que é a cidade que é próxima à fictícia Antares, a gente vai na beira do rio, depois no final do dia, a gente tinha andado o dia todo na cidade, um calor de 40 graus,
E a gente chegou na beira do rio para ver o pôr do sol, que dizem que é lindo. E a gente constatou que é maravilhoso. Fantástico. Quando a gente chegou, aquele rio enorme, lindo. A Glória então fica mais emocionada ainda, porque ela é daqui de Piracicaba, né? Então tem essa ligação com o rio. Eu sou mineiro, mas adoro o rio também, mas não sou daqui, ela é de Piracicaba. E aí quando a gente chega lá, vê aquele rio lindo, aquele pôr do sol e umas canoinhas na margem. Aquilo me tocou de uma forma que assim, eu estou dentro do livro, eu estou dentro da história. E era isso que a gente estava buscando. Perfeito. Não vai me dizer, desculpa. E a partir daí vocês colocaram isso em livros, colocaram isso no papel ou na literatura de vocês? A gente colocou vamos dizer, em crônicas, né? Porque a gente tem já várias reunidas para publicar um livro. O projeto é mais para frente. A gente está agora, o primeiro livro que sai é sobre o Fernando Sabino, sobre a expedição de julho de 2023. Mas a gente faz isso e faz também, acho que um pouco nas publicações das redes sociais, a gente procura contar um pouquinho a história. E no site da Janela. Vou dar os endereços, Isso. pode? Pode, claro. O site é o dajanela.com.br. Repete, o site da Janela. Okay. Dajanela.com.br. E nas redes sociais, são todas, né? Instagram, YouTube, Facebook, da Janela Cultural. Da Janela Cultural. Da Janela Cultural. Só pesquisar, a gente lá encontra. E aí tem essas aventuras contadas, né, em diversas formas. Perfeito. Eu fiquei curiosa, essa coisa, você viu o barquinho, mas você não andou não, né? Você não entrou na canoa. Teve vontade de entrar? Ai, acho que teve vontade de mergulhar no rio, que era um calor infernal. E o rio é lindo, aquele rio Uruguai é maravilhoso. Me lembra muito o rio Piracicaba, mas é maior, né? Claro. E como que foi, assim, andar, né, pela história? Também sou muito fã de Érico Veríssimo. E lá também mora o filho do Érico, que é o Fernando, né? Luiz Fernando Veríssimo. Vocês conseguiram encontrar com ele? Estiveram na casa ali junto com o Fernando? Houve algum momento de relacionamento, digamos assim? Vou começar do começo também. Tem uma coisa que é muito curiosa, que são as sortes, que parece que vão acompanhando a gente nesse itinerário. O acaso vai levando a gente, né? Assim que a gente decidiu fazer o Érico Veríssimo, a gente falou, a gente precisa tentar um contato com o Luiz Fernando, com a família dele lá no Rio Grande do Sul. E vasculhando a internet, procurando, não encontrava nada. Até que um dia eu encontrei um papelzinho, uma caricatura que o Camilo Riani, vocês devem conhecer, né? Sim. Tinha feito uma caricatura minha. Tinha encontrado, beleza, né? Guardei lá. E entrei no Instagram, acho uma publicação do Camilo, né? Dizendo que está saindo meu novo livro com prefácio do Luiz Fernando. Olha. Opa! Entrei em contato com ele na hora, ele já me arrumou os contatos do Luiz Fernando, fiz o contato com ele, e aí a Lúcia, que é a esposa do Luiz Fernando, respondeu prontamente dizendo, nossa, seu Camilo indicou vocês, venham aqui, a casa está aberta. Nossa, que bacana. Adoramos Piracicaba, né? Lembrou do Salão de Humor de quando estiveram aqui, e venham, e abriu as portas pra gente. Então assim, foi maravilhoso. Então vocês entraram na casa, Sim. Conversaram com ele. E aí no primeiro dia, no segundo dia, chegamos num dia em Porto Alegre, no segundo dia nós já fomos à casa deles, conhecemos a Lúcia, que acompanhou a gente, mostrou a casa, o Luiz Fernando, ele sempre foi resguardado, sempre foi, né, na dele, não deu entrevista pra gente, infelizmente, a gente gostaria, né, mas recebeu a gente, né. E como foi, assim, a receptividade dele, embora eu não tenha dado entrevista, ele conversou com vocês, sobre essa ideia de vocês caminharem pela história contada pelo pai dele? Como é que ele se sentiu? Então, a gente conversou muito pouco com o Luiz Fernando, ele está com problemas de saúde também, então a gente teve um contato bem restrito com ele, bem breve com ele. Chegou, cumprimentou, achou bacana, mas quem seguiu a gente mesmo foi a Lúcia, né? A Lúcia e o Pedro, que é filho deles. Sim. Que adoraram. O Pedro, inclusive, já estava seguindo a gente nas redes sociais, já estava acompanhando a gente nas redes sociais, né? E achando bacana. E, inclusive, agora, que quando saiu o Globo Repórter, a Lúcia entrou em contato de novo. Que eu estava assistindo o Globo Repórter e vi vocês na televisão, tal, voltem sempre. Então, assim, uma coisa e façam muitas viagens, né? Eles estão curtindo bastante também essa história. E foi muito bacana na casa, porque é a casa onde a Mafalda e o Érico viveram a maior parte do tempo, em Porto Alegre. Hoje é a casa da Lúcia e do Luiz Fernando, mas ainda tem a sala, por exemplo, na sala ainda tem a poltrona onde o Érico Veríssimo sentava no final da tarde. Ele era muito metódico. E ele tinha um ritual aí. Exatamente, para escrever, ele tinha os horários, e no final do dia ele subia,
que é uma casa que de frente você parece uma casa térrea, mas dentro ela tem um andar que fica para baixo. E aí ele sentava nessa poltrona, ele tinha uma tábua que ele colocava, encaixava assim em cima, encaixava nos braços da poltrona, e era ali que ele corrigia os originais dele. Então à noite esse era o ritual dele ficar ali corrigindo. Ainda então tem essa poltrona, tem a tábua que ele corrigia, ele desenhava na tábua, então tem os desenhos, tem vários objetos da época na casa. Eles preservam ainda muito da memória do Érico na casa, né? Então foi muito gostoso. Agora, para se chegar aí no Globo Repórter, como é que aconteceu isso? Vocês estavam em BH, é isso? Isso foi também as coisas do acaso, né? Acaso. Eu gosto dessa palavra, acaso, né? É ótimo. Ele tem levado a gente para tanta coisa boa que vocês não têm noção. Vocês estão sintonizados, né? Para que ele ocorra, né? Também, assim, a questão da sintonia. A gente resolveu fazer uma expedição sobre Fernando Sabino, que já era o desejo lá daquele sonho inicial, porque aí, ano passado, a gente viu, em 2023, o Fernando Sabino completa 100 anos. Uhum. Né? Então, onde completou agora? Tá na hora de fazer, vamos fazer em julho a expedição. E aí o primeiro passo foi procurar também familiares do Fernando Sabino, e encontramos o Instituto Fernando Sabino, que é presidido pelo filho dele, Bernardo. E aí, quando a gente entrou em contato, né, foi em dezembro do ano passado, o Bernardo, assim, recebeu a gente de portas abertas, dezembro de 2022, né? Fizemos nosso primeiro encontro com ele em São Paulo, enfim, e a partir daí as coisas foram acontecendo, né? E aí o Globo Repórter chegou por meio desse contato, inclusive, com o Instituto Fernando Sabino, né? Aí contataram vocês e quiseram entender como é que nasceu esse projeto e tudo mais. Acho que foi pelo Instagram, mandaram uma mensagem pelo nosso Insta, e aí ele falou assim, uma produtora do Globo Repórter mandou uma mensagem, eu falei, nossa, será que exatamente, acho que a gente recebe tanta coisa maluca, né? Tem umas coisas muito esquisitas. Aí a gente falou, bom, vamos responder e vamos ver o que acontece. E aí realmente, né, ela entrou em contato e foram muito bacanas, uma equipe em todos os processos, né, todas as fases foram muito gentis, muito bacanas, foi gostoso de fazer, mas foi uma surpresa, nossa, né? E aí a gente soube da pauta. Eu, inclusive, assisti esse Globo Repórter, por quê? Porque falava sobre o mundo dos livros, né? A pauta do Globo Repórter era o mundo muito dos livros, sobre a leitura, a importância da leitura, então, e aí eles pegaram vários nortes, né? Várias facetas, e uma delas foi com vocês, né? Então, foi muito bacana, porque mostra um pouco essa coisa das viagens, além da mental, né? Quando você lê, você faz uma viagem mental. Aí você foi ver o local, é uma coisa muito bacana. Eu realmente admiro isso. Desculpa. Fique à vontade. Eu acho que uma coisa que a gente conversa sempre, né? Porque a gente fala muito o tempo todo, acaba falando muito de trabalho, não só porque é um prazer também, né? É o que a gente gosta. E tanto viajar quanto ler sempre foi uma paixão nossa e um elo entre nós. Né? Alguma coisa que nos aproxima sempre, desde o começo. E a gente fala que as viagens, elas estimulam os livros, então, que a gente lê nos livros, as histórias dos livros, quando a gente chega no lugar, a gente amplia o horizonte, a gente vê outras coisas naquele lugar. Então a gente chega na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, que a gente já conhecia antes. E além do valor histórico, cultural, da beleza, né, da estética, você vê outros elementos, que você vê ali o que você leu, né, as passagens dos livros, a vida do Fernando Sabino, e aí aquilo enriquece. Você vê o lugar são mais elementos para você ver. Com outro olhar. Com outro olhar. E eu falo que é com as lentes do Fernando Sabino, né? A gente gosta de brincar. E o inverso também, é uma coisa que o Vanderlei sempre comenta, o inverso também, porque você está no lugar, você começa a ver a história, aí você tem vontade de ler mais e ler histórias sobre o lugar. Então eu acho que é uma via de mão dupla, é muito gostoso. Agora, como é que nasce uma expedição? Vocês chamam de expedição, para mim expedição é para a Antártida, aquela coisa toda, mas você é uma expedição literária, né? Como é que nasce essa expedição? Primeiro do desejo. Assim, mas... Primeiro esse desejo. Vamos parte prática. Pinta assim, vai. Isso pintou exatamente desse jeito. Primeiro pintou eu estava numa noite de insônia, eu não conseguia dormir. E a viagem que eu queria fazer, a primeira que eu imaginei, eu pensei em ir para o Rio Grande do Sul. Eu estava
alucinado. Eu pensei ir para o Rio Grande do Sul, para Minas, Rio de Janeiro e Bahia, porque eu queria fazer de uma vez percurso, só. ok. E depois a gente foi transformando isso, não, vamos fazer devagar e fazer bem feito, justamente porque aí a gente pode registrar, contar as histórias, assimilar tudo isso. Né? Reportar tudo isso, então, né? ela nasce primeiro dessa vontade e depois, bom, agora vamos identificar onde é que vale a pena ir, né? Onde é que tem as histórias. Então, aí a gente começa a fazer a pesquisa. Aí vem o trabalho, né? A primeira parte é essa da inspiração. Aí depois vem o trabalho, que é o maior tempo que a gente passa, que é lendo as obras do autor e depois ir lendo sobre ele, né? Então, o Fernando Sabino, a gente fez agora em julho, a gente partiu da história, da biografia dele. Ele nasceu em Belo Horizonte, se casou com 20 anos e se mudou para o Rio de Janeiro, e com pequenas passagens em Londres e Nova York, que não deu para a gente fazer na expedição, ele viveu no Rio de Janeiro. Ainda, né? Não deu. Ainda. Aí a gente falou, bom, Belo Horizonte e Rio de Janeiro são as duas cidades, mas no meio disso tem um livro, que é o Grande Mentecapto, que é um livro maravilhoso, que eu adoro. A Glória não tinha lido, e aí eu falei, agora você tem que ler. Tem que ler para... Conta aí, como é que foi a leitura, Glória? Eu fugia desse livro porque eu sabia que eu ia sofrer. Porque eu gosto muito de Fernando Sabino, ele é muito dinâmico, é fácil de ler, gostoso, flui, e ele é muito engraçado, ele tem um humor muito que eu gosto. Mas eu sabia que o Grande Mentecapto, pela história, a gente vai ouvindo coisas. Eu ia saber porque tem passagens muito bonitas, mas muito doloridas, muito tristes também. Mas o Fernando Sabino não fica chafurdando na dor, mas é triste, é agudo. E eu estava fugindo porque eu sabia que eu ia chorar. Mergulha, né, no livro. E aí, quando li, nossa, me apaixonei pelo Geraldo Viramundo. Ele é ótimo, né? O personagem principal. E a gente, então, fez a parte do roteiro do Fernando Sabino, foi com base nas cidades que o Geraldo Viramundo passou. E o Geraldo Viramundo, ele passa por Minas, assim, todinha. Então, pra gente era inviável passar por todas. A gente escolheu algumas. E é muito engraçado essa coisa de encontrar e se encontrar. De novo, o Rio na história. O Geraldo Viramundo, ele nasce em Rio Acima. Rio Acima existe, é perto de Belo Horizonte, mas claro, não existiu o Geraldo Viramundo. Mas como a gente lê, a gente fica tão dentro da história, a gente foi para Rio Acima procurando o Geraldo Viramundo. E aí a gente chega lá e você encontra realmente vários indícios. Fernando Sabino conhecia Rio Acima. Ele teve lá com o Otto. Ele foi, acho que com o Otto, Lara Rezende, buscar a Argila, né? Uma coisa assim. Ok. Então, a gente chega, então tem o rio, que é o Rio das Velhas. Não, o Rio das Velhas. E tem a estação de trem, tem o trilho de trem, tem os barrancos, tem a olaria, tem... Você vê, você começa a enxergar o cenário de onde nasceu o Geraldo Viramundo. E claro, tem o rio, né? E rio, para mim... É o rio, você pensa logo aqui no nosso. Cidade. Então é isso, da gente se encontrar um pouco, se encontrar... Porque quando a gente lê, a gente se identifica, às vezes com personagens, às vezes com o autor, a gente né, além de viajar na leitura, a gente se identifica muito. E acho que quando a gente lê, a gente também vai se modificando. É difícil a gente ler um livro, um bom livro, e sair a mesma. Sempre tem uma transformação. Toda vez que você lê, né? Você nunca é a mesma pessoa, né? E viagem é a mesma coisa. A gente vai para uma viagem, a gente volta a outro. Né? Mesmo que seja só renovado, mas sai. E principalmente num país de tamanho continental que nem o Brasil, né? Você falou do Sul, falou de Minas Gerais, falou da Bahia. São regiões assim fantásticas, né? São muito bonitas. E o brasileiro às vezes não dá muita importância, né? Para o nosso país. Aí vai buscar fora, não, aqui dentro tem muita riqueza, né? E vocês podem explorar isso por meio da literatura, isso que é bom, né? Tem muita beleza no Brasil e muita história, né? A gente adora história, né? Claro. A gente história de quanto é jeito, né? História do sentido, né, da disciplina de história, assim, de contar aquilo que passou, como das histórias, né? Que as pessoas contam. Então, a gente faz esse caminho, a gente vai vendo a beleza de como que as coisas foram construídas. E essa beleza, como a Glória falou, a do Geraldo Viramundo é triste, essa história nossa também é triste, né? No Érico, quando a gente esteve lá em São Miguel das Missões, nas ruínas de São Miguel das Missões, também estava um calor de 40 graus, sol sem nenhuma nuvem no céu, ali é um descampado, não tem nenhuma sombra. A gente passou 4 horas caminhando. Dentro de um pátio. É uma antiga igreja que eu fico imaginando a energia neste local. Exatamente. E não tinha mais ninguém, né?
foi um dia que estava vazio, tinha mais ninguém. E a gente vai, dane-se esse calor todo, nem percebe. Tá muito rico isso aqui, tá muito rico. E a gente pensa nessas histórias. E o Érico, o que ele fez no Tempo e o Vento? O começo da história, o começo da formação do povo do Rio Grande do Sul começa naquele lugar, quando uma índia violentada pelos brancos portugueses chega até as missões, grávida, e está quase morrendo. Então eles fazem o parto do menino e ela morre. E esse menino é o Pedro Missioneiro, que é o índio que depois vai ter um filho com a Ana Terra e começa aí a família Terra, que depois vai ser Terra Cambará, né? Que vem da Torre. Então eu lembro que gravei um vídeo ali em cima do local, onde era o cemitério, onde estava enterrada aquela índia, e o Pedro Missioneiro tinha a visão da mãe ali na história. Então veja, vai tudo estudando. Então era o cemitério real, eu estava sob um gramado que era um cemitério indígena, mas com essa história da formação do povo do Rio Grande começando ali. Né? Então, e até eu queria colocar, né? Tem essa série, O Tempo Vento, né? Foi feita na Globo, né? Acho que está disponível até para quem assina Globoplay. E é uma série muito bonita, assim, foi feita com muito carinho. Lógico, se você assistir hoje, as dimensões, por conta da tecnologia, era outra, né? E eu também assisti um filme também que fala um pouco do Rio Grande do Sul, um filme mais antigo, mas é um filme bastante clássico, que é As Missões. Não sei se vocês já assistiram esse filme. Lindo. Então, É é triste também, infelizmente. Mas conta mesmo essa história, né? E eu imagino que ter entrado ali nas missões, que essas missões do filme, né, que eles constroem ali, como que foi sentir essa energia? Porque eu penso que ali tem uma coisa muito forte. Tem. Eu acho que foi para nós dois um dos lugares mais marcantes e assim impactantes. É lindo. É um lugar e triste bonito, ao mesmo tempo. E é um misto. Acho que a gente gravou um videozinho. A gente sempre grava videozinhos das nossas impressões, de coisas assim. Acho que posso falar por nós dois, né, Van? É um misto de sensações, porque é uma beleza muito grande, tem uma poesia, tem uma força, mas tem toda essa carga, vamos dizer, do que foi, da história, da energia que está ali, né? E à noite eles têm um espetáculo que chama Som e Luz, né? Que então, à noite, é bonito, eles têm, são luzes e é uma gravação, mas é com Fernanda Montenegro, Lima Duarte, são artistas consagrados que fizeram essa locução, e que conta justamente um pedacinho dessa história, que é da guerra, né, quando são dizimados, isso, quando as missões são destruídas, essa guerra e tudo. E é muito bonito, muito forte. Mas mesmo de dia, quando você vê lá as ruínas, mesmo que você não tivesse nenhum parâmetro da história que o Érico Veríssimo conta, ou até mesmo da história, acho que quem chega lá sabe o que foi, né? No mínimo sabe o que foi uma missão, que os índios moraram lá e tudo mais, como é que era a vida lá. E tem as plaquinhas que contam um pouco. Já é impactante. Mas é muito bom, é muito rico. São momentos assim, meio fora do tempo. Fora do tempo. Fala um pouquinho sobre a missão Cora Coralina em Goiás. Foi uma delícia. Foi uma delícia, é isso? Eu falo uma delícia, porque a gente estava, né? Bonassi estava falando da cultura e de você, das coisas da terra, da nossa riqueza, né? Brasileira. Cora Coralina, primeiro que ela é uma delícia, né? A poesia dela é encantadora, eu gosto, tenho um carinho muito especial por ela. Então, muito gostoso, porque Goiás, a cidade de Goiás, nós não conhecíamos. Era um lugar que há muito tempo os dois queriam conhecer, e a gente teve a oportunidade de passar por lá. É uma cidade muito gostosa, cidade histórica, a gente adora a cidade histórica. Então, já tem todo o ambiente da cidade. E a cidade explora bem, e eu não é um explora no sentido ruim. Eles usam bem essa coisa da Cora Coralina e da poesia. Então, você vê Cora Coralina em vários lugares, poesia em vários lugares. E eu falo uma delícia, porque tem a casa que ela morou, né, que é um lugar também na beira do rio. Né? Ela sofreu alguma enchente ou teve algum problema, né? Teve enchente, Goiás teve inundação grande, mas está super recuperada. Está conservada, que bom. E a casa está ali, a casa é um museu, hoje em dia, é muito legal, tem história, é uma visita guiada que vale muito a pena ser feita, é bacana. Mas eu falei uma delícia de risada, porque eu sou super comilona. Não parece, então, é magra. Vocês adoram. Mas come. E aí,
E em todo lugar, então, quando a gente começa a pesquisar o que tem, quais são os atrativos, como é que é a cidade, né? Eu sempre vou nas comidas, o que tem de diferente. A gente sempre procura comer e experimentar o que a gente não tem aqui, o que é típico do lugar. Experimentar, né? E a gente sempre pede dicas para os nativos, eu falo, para os locais, né? Porque às vezes vai em guia, são coisas mais requintadas e a gente quer saber o que come quem mora lá mesmo, né? E aí é muito gostoso porque as comidas, eu falo uma delícia porque a cidade de Goiás, assim, é um empadão goiano, várias coisas, bolo de arroz, a jantinha, várias coisas deliciosas de comer. E tem uma sorveteria que eu achei o máximo, que chama Sorveteria do Coreto. Essa é famosa, você vem entrar na internet, todo mundo fala que tem que ir lá quando vai para Goiás. Eu falava, Sorveteria do Coreto, deve ser perto do Coreto. Uma praça? Embaixo do Coreto. Tem o Coreto e embaixo, assim, uma portinha, ela funciona, ela é pequeniníssima, mas tem sorvetes, assim, de castanha de baú, sorvetes de frutas super naturais, assim. As frutas nativas do local. Nativas, e é um sorvete bem natural, assim, bem, sem muito, bem com sabor da fruta mesmo. Então eu falo uma delícia, porque foi uma delícia pela poesia da Cora, pela cidade histórica, pelo rio que tá ali. E aí tem uma história que ela não quer contar, porque aí no dia 6 de janeiro a gente estava lá. Além de assim também, há um ano a gente estava em Goiás fazendo essa viagem da Cora. O ano passado. A gente fez em janeiro. E no dia 6 a gente foi comprar uns artesanatos, era o último dia, no dia seguinte a gente ia embora. A gente foi comprar uns artesanatos, umas coisinhas, e um rapaz de uma loja falou pra gente que aquele era o dia de Reis, então ia ter janta. Ia ter festa, né? Ia ter festa de reis, ia ter janta. E a gente adora. E aí a minha referência é lá de Itamogi, Minas Gerais, que é de onde eu sou. Né? Lá, quando é de 1º de janeiro até o dia 6, você tem comida na casa das que pessoas. Passa a bandeira, até o final. Aí ele indicou pra gente, falou que tinha 3 lugares na cidade onde ia ter janta, e a gente foi. E agora, né? Ela morrendo de vergonha. Mas ela queria conhecer. Mas queria conhecer e eu fui. Falei, e é comida, então a gente vai. E aí, como é que foi a experiência? Aquela delícia, porque aí você chega, era uma coisa enorme, assim, num bairro mais afastado, não é na parte histórica da cidade. E muita gente, mas muita gente ia parar o carro longe, chegar a pé. Uma fila gigantesca que a gente pegou, ficou na fila. E aí, para pegar o jantar? Aí, enquanto ela ficou na fila, eu entrei lá na casa, fui ver a casa da pessoa, assim, aqui na casa de gente lá, cheguei, né, tava conversando, e tal. Depois voltei pra fila, a fila foi andando e tal, e depois você chega na garagem, né, da garagem pro quintal, aquela mesa cheia daquelas panelas gigantescas de comida caseira, e servindo todo mundo. Tinha mais de 300, 400 pessoas. Era muita gente comendo na casa de uma pessoa. Quer dizer, essa pessoa, ela abre a casa dela, faz a comida e quem quiser vai. Isso. E aí chama os vizinhos, os amigos, os parentes para ajudar a fazer, né? Para ajudar a pagar as coisas, a dar, tá? E faz essa festa maravilhosa. Que tem na minha cidade, lá em Itamogi tem isso. Tem isso. Eu já levei agora lá. Então, aí, mas essa... que tinha lá em Goiás, falei, precisamos ir lá também. Então, mas essa questão dessa tradição de após o Natal, no início do ano, começar essa questão, eu falo porque isso me remete à infância também, lá no Paraná, e tinha muito isso, né? Começa no dia 1º, sempre vai passando a bandeira nas casas, né? E no dia do Folias de Reis, as pessoas se reúnem em uma determinada casa, as pessoas levam, e aí faz aquela bela confraternização, e fica uma coisa muito bonita, e isso ainda é tradição nas pequenas cidades, em Minas, em Goiás, Mato Grosso, no Paraná também. É ainda uma tradição, e também eu acredito que no estado de São Paulo, nas pequenas cidades, mais interioranas ainda do que Piracicaba, eu acredito que esse tipo de movimento ainda existe e é muito saudável para... Nesse momento que as pessoas estão muito assim, mais individualista nas redes sociais, é um momento muito bacana, né? Eu acredito que vocês perceberam isso naquele momento. Sim, a gente gosta, né? Eu gosto muito disso, eu gosto muito da cultura popular, Vanderlei também gosta. E essas festas, eu acho linda a manifestação como festa mesmo. Então, as violas, as fitas, as cores, as roupas, é muito bonito. É como um boi. E é muito rico. Aqui a gente tem a festa do Divino,
Que é exatamente parecido, e é incrível, né? porque toda vez que eu vejo, mesmo na cidade do Vanderlei, eles têm a congada, agora na época do Natal. Aqui a gente tem a festa do Divino, cada lugar que a gente vai, festa de Reis, e a gente dá sorte que a gente às vezes chega por acaso e tem uma comemoração na cidade que a gente não sabia, e a gente sempre pega essas festas, é muito gostoso. E não tem uma vez que a gente não se emocione, né? Eu sou chorona além de comilona, e sempre me emociono muito, e o Vanderlei também. Eu choro junto, e como junto também. Tem que ser solidário, né, Vanderlei? Tem que ser parceiro. É muito bonito, porque eu acho que essa coisa da cultura, ela é algo que é essa coisa da gente se encontrar. São nossas raízes, né? A cultura é algo que tem que dar, promove sentido à vida da gente, que diz aí quem eu sou, onde eu tô, né? E eu gosto muito. É muito perfeito. rico. Vocês, os dois, o casal aí, tá recebendo o carinho aqui de um vizinho de vocês, José Aurélio Bonassi, conhece? O Pinjim. O Pinjim, meu irmão. Eu ia perguntar se era parente. Está aqui falando que está adorando a entrevista, parabéns pelo projeto de vocês. Muito abração bom. pro Pinjim. Nossa, Pinjim é ótimo. Meu irmão. Ah, Pinjim também, ele é né? ótimo. Exato. É, também A família toda. Esses viu? acasos. Por acaso, irmão de nosso Exato. Antônio Carlos É que eu tenho Bonassi, muito eu também irmão, conheço então. ele muito bem, abraço Pinjim. E aqui também temos um outro ouvinte falando, o Cristiano Trevisan, que diz que é um ouvinte fanático da Educativa. É o nosso colaborador aqui, claro. E ele diz assim, ó, muito bacana o tema de hoje, Érico Veríssimo, meu romancista favorito, morei no Rio Grande do Sul e vou muito para a região das Missões e sempre passo no museu dele em Cruz Alta. Depois ele escreveu assim, O Homem Nu, de Fernando Sabino, é o melhor livro de crônicas que eu já vi. Ele conta histórias de todo o Brasil. Parabéns ao pessoal da Janela. Olha aí. Que delícia, Obrigado. muito obrigada. Eu vou fazer o comercial do Cristiano aqui, do Cristiano Trevisan. Ele tem o programa Canja, que vai ao ar aos domingos às 20 horas. Um programa de jazz aqui na nossa Rádio Educativa exatamente. Fernando FM. Sabino Nosso adorava colaborador. jazz. Como? Fernando Sabino era muito fã de jazz, era baterista também, né? Perfeito, olha aí. Esse projeto de vocês, com ele, vocês imaginam que vocês divulgam a literatura? Essa é uma das ideias também de fazer a divulgação de obras importantes como Fernando Sabino, como Cora Coralina, entre outros? Sim, eu acho que sim. Acho que quando a gente vai para a rede social, quando a gente vai para a internet, a gente fala de um lugar que as pessoas às vezes conhecem ou desejam conhecer, ou ficam curiosas por conhecer, e de saber que ali morou um escritor, viveu um escritor, ou um personagem passou por ali. Acho que as pessoas se estimulam, sim, ficam curiosas também de conhecer. A gente está aqui falando disso. Exato. O Cristiano acabou de citar O Homem Nu. Então, melhor livro de crônica. Eu não sei se é o melhor, mas é com certeza um dos melhores, porque tem tantos outros que eu adoro. Para o Fernando para o Trevisan, Cristiano, perdão. Mas para mim é um dos melhores também, não tenho dúvida. E aí quem está ouvindo a gente, né, se tem alguém que fala, peraí, esperta, então, né? Vamos ver se estão falando que é tão bom assim, porque alguma qualidade tem, né? Vamos ver. E aí podem ler. Então acho que sim, a gente falar de literatura faz as pessoas buscarem isso. E é importante, né? Então, você que está ouvindo, né? De repente, fala, mas eu não tenho dinheiro para comprar livro. Não, precisa. Vá na biblioteca municipal, faz a carteirinha, você tem todos os livros lá, fala lá com a nossa amiga lá, a Mel, né? Que é a coordenadora da biblioteca, ela também tem lá os livros, você faz a carteirinha, tem muitos livros lá, que a Biblioteca Municipal de Piracicaba, ela é bastante vasta. E deixa eu te perguntar também a você, Vande, também Vanderlei, também a Glória, deixa eu perguntar, o site dajanela.com.br, vocês já receberam esse tipo de feedback que o Bonassi falou assim, agora eu quero ler, eu quero ir também nesses locais, vocês já receberam alguma coisa assim? Sim, acho que principalmente de pessoas que ou já leram, né, e falam que estão encantadas, né, são encantadas com aquele autor, gostam muito dele, às vezes algumas que dizem, eu não sabia que tinha tal história sobre aquele lugar, também pessoas dizem isso, né? Isso vem no site, vem nas redes sociais, né? Redes sociais muito mais, né? Que tem muito mais comentário, pessoas que, né? Esse livro eu não li ainda, já tinha lido aquele livro, mas esse eu não conhecia, então vou colocar na lista para ler, né? Então tem muito feedback assim, né? E tem muita sugestão.
né? A gente fala de onde, mas e tal autor, e tem gente que, a gente fala Cruz Alta mesmo, que é a cidade natal do Érico Veríssimo, né? Que o Cristiano cita, o museu lá, a Casa Museu, que é um lugar muito bacana também. Aí a pessoa fala, eu nasci